hoje nós vamos falar sobre rotas emocionais e estruturas mentais. E aí eu queria que a gente fizesse mais um bate-papo. É um tema que a gente conversa muito, que a gente lê muito, que tem muitos livros sobre isso, que são rotas emocionais, né? E estruturas mentais. Quando a gente fala em emoção e mente, a gente está falando muito da estrutura humana, de quem somos nós, né? Quando a gente se pergunta assim, mas afinal de contas, quem sou eu? Normalmente a gente se analisa, se a gente começar a olhar para o nosso corpo, a gente fala assim, minha mão, meu braço, né? Meu estômago, meu coração, meu cérebro, minha boca. Então a gente começa a perceber que tem um proprietário, entre aspas, desse corpo, ou no mínimo está usando esse corpo emprestado, né? Emprestado. É claro a gente ter essa percepção diferenciada. Quando a gente olha a nossa mão, a gente sabe que a mão faz parte da nossa vida, mas nós não somos a mão. Tanto que a gente tem a tranquilidade de virar, é a nossa mão. É quase uma extensão de alguma coisa da gente, mas como se fosse um instrumento. Eu pego uma caneta e falo, a minha caneta, o meu lápis. E por que eu estou falando isso? Que é como se fosse um jeito da gente pensar quem somos nós. E muitas vezes a gente fala assim, as minhas emoções são muito fortes, ou então, eu tenho emoções tranquilas. E da mesma forma que a gente fala, o meu braço, né, os meus olhos, o meu nariz, o meu cérebro, os órgãos internos, né, meu intestino, meu fígado, a gente fala também sobre as emoções da gente, como se algo que está junto da gente, mas que não somos nós mesmos. E principalmente os pensamentos, né? A gente fala claramente sobre os meus pensamentos. Então, nossa, eu estou tendo pensamentos muito criativos na atualidade, estou tendo pensamentos muito negativos. Não, eu estou muito com pensamentos otimistas sobre isso, as minhas ideias, né? Isso é muito comum, acho que ninguém questiona isso. Nós falamos, né? A nossa língua, o nosso idioma, o nosso português, nos permite ver que temos pensamentos, que temos emoções. Então as emoções não somos nós, a princípio, né? Afinal de contas, quem somos então? Se eu não sou o corpo, entre aspas, o corpo está junto de mim aqui igual minhas roupas, né? Essas são minhas roupas. Eu posso dizer que eu uso tanto uma roupa que ela quase se confunde comigo, mas eu não sou a roupa que eu uso. Tem pessoas que usam roupas tão características, né? São indefectíveis. Você olha assim, a pessoa com aquela camisetinha ali, você fala, essa é a sua cara, né? Então a gente se identifica muito com coisas que nós usamos na nossa vida. Eu vou falar dessa forma, usamos na nossa vida, para ficar mais suave sobre o aspecto de posse, né? Que a gente não tem nada, a gente usa as coisas na nossa vida. Então nós usamos nosso corpo, nós usamos nossos sentimentos, nós usamos nossos pensamentos, ou se não usamos, eles estão juntos com a gente o tempo todo, né? Igual um óculos que a gente sempre precisa, faz parte da nossa vida. Mas quem somos nós? Quem está falando o tempo todo, meu cérebro, minha cabeça, meus sentimentos, né? Não fira meus sentimentos, não é uma frase muito comum. Então a vida dele, se alguém estivesse olhando de fora, vendo aquele carro andar, a gente poderia falar assim, nossa, aquela pessoa não tem uma viagem tão tranquila. Mas muitas vezes o problema é do carro e não do motorista. Em relação à nossa vida, muitas vezes o problema não é quem somos, o nosso potencial, e sim o que está em volta da gente, os nossos pensamentos, as nossas emoções já consolidadas, sólidas em nosso ser, que nós confundimos com quem somos verdadeiramente, e toda a estrutura que existe desenvolvida por essas rotas emocionais, por essa estrutura mental. Aí, hoje tinha uma proposta da gente falar que essas estruturas e esses pensamentos muitas vezes são baseadas, são existentes por causa da nossa fisiologia, de como o nosso corpo é estruturado. Para eu falar sobre isso que eu quero dizer, eu vou falar um pouquinho da minha vida. Meu pai, ele faleceu com 84 anos, se eu não me engano, com Alzheimer. Então eu tive de perto a oportunidade de ter dentro de casa, como se fosse um laboratório que a gente estivesse testando o tempo todo, a transformação de um ser humano. Ele foi completamente mudando de personalidade durante a instalação cada vez mais concentrada, mais forte do Alzheimer. O Alzheimer mexe no cérebro, mexe na estrutura cerebral.
E como que é essa estrutura cerebral da gente? Se a gente poderia nos comparar com o cérebro, como ser pensante, igual a um computador. Quem entende computador aí vai entender facilmente. Um computador tem uma unidade lógica, unidade aritmética, periféricos, tem que eles chamam de periféricos, que é assim, unidades de entrada e de saída. O que é unidades de entrada do computador? Um teclado que você digita alguma coisa lá dentro, você passa informações para dentro do computador. Uma unidade de saída de um computador é uma impressora, onde sai coisas que estão lá dentro do computador para fora, sai impresso. Nós, seres humanos, somos também assim. Nós temos os nossos sentidos como sendo periféricos, né, para mapear tudo que está acontecendo na nossa vida, que nos dá informação, a gente processa essas informações conforme o nosso banco de dados, conforme a nossa memória, e a gente tem comportamentos, ações, a gente externaliza aquilo como se fossem relatórios que a gente imprimia. É bem simples assim, o funcionamento cerebral, né, como que funciona. E o Alzheimer vai mexendo nessa estrutura dentro do cérebro, ele começa a comprometer a unidade de memória de curto prazo. A primeira coisa que acontece com a pessoa, ela tem uma memória estendida, ela lembra das coisas do passado, ela lembra das coisas da vida dela, mas começa a esquecer de coisas que são faladas para ela no dia a dia. Você vira para a pessoa, fala alguma coisa, cumprimenta, ela dá uma volta, depois ela chega aqui e eu te cumprimento de novo. Não, eu acabei de cumprimentar essa pessoa. Ou então ela conta a mesma história que ela tinha acabado de contar, uma doença bem difícil, bem cruel. Mas depois ela vai consumindo outras áreas da memória, capacidade de raciocínio, e a pessoa vai mudando. Eu lembro que o papai chegava, por exemplo, perto de um fogão, para acender um fogão, e ele chegava assim, na frente do fogão e ficava pensando, e agora, o que eu faço? Aí ele falava assim, acende o fogão aí. Mas como? Ele não sabia como acender o fogão, que era uma coisa tão simples que está dentro da gente como coisa rotineira. Se eu virar para meu filho, abre a porta, ele vai fazer isso aqui, abrir e puxar a porta. Parece que isso é normal, parece que isso é automático. Virar a maçaneta e puxar a porta. Mas isso foi aprendido. E se eu perder a memória sobre como faz isso, eu não consigo fazer o óbvio. A pessoa deixa de ser um ser humano. E olha só, mais do que isso, nós começamos a ver perdas de emoções, de capacidades emocionais. Então, uma pessoa que tinha uma personalidade, uma pessoa que tinha, né, que começou a sofrer de Alzheimer, vai mudando. Uma pessoa que era alegre começa a deixar de ser alegre. É muito comum, os primeiros sinais de Alzheimer é uma pessoa se tornar irritadiça, começar a falar palavrão, alguém que nunca falou palavrão, porque a personalidade dele, a estrutura começa a ruir. E essa estrutura está embasada nisso, basicamente, emoções e pensamentos. Se você muda o padrão emocional das pessoas, o padrão mental das pessoas, você muda quem é a pessoa aparente. Você nunca vai mudar a essência luminosa. Mas o carro, você muda o carro. Você prejudica o carro, mesmo que o motorista lá dentro seja um ótimo motorista, se você fura o pneu do carro, o carro começa a não andar numa velocidade tão boa, ele começa a puxar para a direita, ele não consegue responder, se você estraga a suspensão. E o problema é que nós somos carros estragados. Por que nós somos carros estragados? Porque nós não permitimos que essa essência luminosa tome conta da nossa vida. Nós o tempo todo estamos muito nos confundindo com a estrutura, com o carro. A gente começa a se achar parecido com o nosso corpo, com nossos pensamentos. Então, quando eu viro e falo assim, eu sou uma pessoa muito nervosa. Não sou uma pessoa nervosa. Eu sou luz. Agora, existe uma estrutura de nervosismo na minha vida que eu confundo comigo mesmo, com quem sou eu. Ou então, assim, não, eu sou uma pessoa que eu não aceito desaforo. Isso que nós estamos falando são estruturas de pensamento, estruturas mentais. Essas estruturas consolidadas dentro da gente. Quando a gente começa a afirmar quem somos nós e que a gente fala qualquer coisa que somos nós diferente de luz divina, de consciência divina. Se alguém virar e falar alguma coisa, como se identificando, que seja menos do que falar eu sou Deus, né? Eu sou uma consciência luminosa, eu sou um gigante, eu sou um poder interior, está falando algo que está na estrutura e não na própria essência. Será que está fazendo sentido um pouco do que eu estou falando? E por que isso é importante ser falado?
Porque nós queremos ser mais do que somos. E para sermos mais do que somos, nós temos que distinguir que não somos as nossas emoções e não somos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são responsáveis, ou a nossa mente, pelos conceitos que nós temos na vida. Quando alguém olha para isso aqui, que está aqui branco, imediatamente ele fala assim, isso é uma cadeira. E imediatamente já está conceituada por um aprendizado. O aprendizado é muito fantástico. A criança vai aprendendo de um jeito que a gente nem sabe como ela aprende. É um computador potente que toma o tempo todo referências, as mais variadas, e forma conceitos. E o conceito vai por comparação, por analogia. O aprendizado humano é fantástico. Então, se eu perguntar ao meu filho, quando ele tinha 1 ano, o que era isso, ele ia falar cadeira. E se eu perguntasse para que isso era cadeira, ele ia falar para sentar. Talvez um filho de alguém, de um viking de uma tribo, né, lá nórdica, muito violenta, perguntasse para um menino, o que é isso? Ele ia falar, um instrumento de quebrar na cabeça dos outros. Talvez a cultura dele era isso. Eu estou falando, não é uma brincadeira, mas são conceitos. Nós vamos atribuindo informações e conceitos sobre a vida, sobre tudo, no campo de estruturas mentais, que definem o mundo como é o mundo. Então, assim, o que é óbvio para a gente, não quer dizer que é a verdade. Isso, afinal de contas, se eu perguntar para uma outra pessoa, ele pode falar assim, nossa, isso aqui é uma estrutura de cedro, nossa, é uma madeira muito legal que vem de uma árvore. Ele pode ter uma outra visão, não como um objeto utilitário que a gente usa para sentar, e sim como um objeto de arte. Isso é fácil da gente pensar. Eu estou querendo desconstruir a ideia que temos definida de tudo sobre o mundo. O modelo de aprendizado é como se fosse uma esponja. Então os conceitos vão se formando. A estrutura mental, o que a gente chama de neocórtex, que é uma parte do cérebro mais externa, ela funciona de uma forma racional, formando conceitos. Então esses conceitos, eles entram de muita forma. Se eu tenho uma experiência que me causa dor, se ela causa sensações, essas sensações entram como um padrão da informação. Se uma coisa, porque eu começo a classificar, isso é bom, isso é ruim. É um tanto de classificação que começa a acontecer. E é lógico que tem um aprendizado direto, os pais ensinando e falando, mas muito antes dos pais ensinarem e falarem, é uma observação. Que também não é só daquele nível que igual as pessoas falam assim, o filho está vendo isso, interpretando. Isso está no campo racional, mas tem coisas que estão no campo além do racional. Ele observa como as coisas funcionam, ele observa como a sociedade... Mas aí ele está no meio dele. No meio dele. Então, assim, né, lá nos vikings, ele vai dizer que isso é um instrumento de quebrar a cabeça do outro, ainda que seja por observação, e aqui ele vai dizer que é uma cadeira. Então vem de fora para dentro. Vem de fora para dentro. A estruturação dentro do nosso cérebro, que é, apesar da gente falar assim, as emoções estão no coração, a gente encosta no coração, mas a estrutura emocional está toda dentro do cérebro. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero fazer no tempo disponível. Quando eu falei de papai, que ele foi se tornando outra pessoa, ele começou a mudar as emoções que ele externava. Como ele se mostrava, ele começou a se mostrar de uma outra forma. Quem conheceu meu pai há, vamos supor, 10 anos antes da doença se instalar, poderia falar, como é que você lembra de tal pessoa? Como que ele é? Uma pessoa extrovertida, uma pessoa muito bacana, ajuda a todos, não sei o que lá. Depois que você via ele com a doença já instalada, você fala assim, não, é uma pessoa irritadista, egoísta, antes da doença tornar aquela coisa mais séria. Enquanto não era diagnosticado, você via uma personalidade diferente. E isso foi mudando tanto que chegou ao ponto dele olhar uma cadeira e não sabia o que é essa cadeira. Chegou ao ponto, no final, que se você deixasse, papai poderia andar nu. Ele, que era uma pessoa cheia de pudor, cheia de vergonha, tadinho, uma pessoa mais velha, né, de família clássica, ele poderia estar andando nu. Não tinha mais vergonha. Aí você fala assim, mas o ser humano mudou tanto, por quê? Porque a estrutura cerebral dele mudou. E essa estrutura cerebral que mudou é a estrutura que está guardando todas as informações culturais, que está fazendo nós termos as nossas crenças. É uma coisa muito falada o tempo todo. Crenças no sentido assim do que eu acredito. Mas não é o que eu acredito racionalmente, não. O que
está montado dentro da minha estrutura de emoções e de pensamentos que me faz agir de tais formas. Tem alguns escritores, alguns pensadores que falam alguma coisa muito triste. Ele fala que nós somos totalmente previsíveis. Imagina alguém que chega, e é fácil, quem estuda um pouquinho mais o comportamento humano, que são essas pessoas mágicos de rua, ou mentalistas, então, são uma série de nomes de pessoas assim, ou hipnotizadoras, eles conseguem prever muito facilmente quais serão nossas reações, inclusive fazendo leituras para confirmar o que eles acreditam. Se eu reagi de tal forma, se eu fiz microexpressões, se eu fiquei vermelho, se minha pupila dilatou, coisas desse tipo. Eu estou falando grosseiras, mas eles conseguem filtrar muito bem, porque eles conseguem perceber quais são as nossas reações. E reações é um comportamento que eu adoto em minha vida a partir de alguma ação, a partir de alguma coisa que acontece. Acontece alguma coisa, eu reajo. Alguém sorri para mim, eu sorrio. Se a pessoa foi boazinha, eu sou bonzinho. Se a pessoa foi má, eu também me torno mal. Agora, a interpretação se a pessoa for má ou não depende da estrutura que eu vivenciei. Alguém fazendo uma mesma coisa, duas pessoas diferentes, fala assim, nossa, que pessoa ruim. O outro vira, nossa, que pessoa legal. O tempo todo a gente vê isso. Esses grupos de WhatsApp, então, permitem demais a gente ver isso, né? Uma pessoa fala sobre alguém, alguém deusa aquela pessoa e o outro escracha, né? Execra aquela pessoa, fala, nossa, que pessoa horrorosa. Eu soltei um comentário um dia desse mesmo aí num grupo falando sobre uma jornalista, não, foi terrível. Algumas pessoas idolatraram e outras pessoas me colocaram numa situação ridícula de ter falado aquilo. E é a mesma pessoa, os fatos eram únicos. O fulano falou tal fato. Mas o julgamento que todo tempo a gente tem dentro da gente, isso acontece o tempo todo. Depende da nossa estrutura. Mas as pessoas, esses pensadores que falaram que nós somos previsíveis, por que eu falei que é muito triste? Porque ele nos chamou de marionetes. Nós somos totalmente manipulados e manipuláveis pelas forças que estão imperando sobre nós. Quem se sente confortável em ser uma marionete é não ter vida própria. É ser conduzido por outros. A gente fala assim, eu tenho minha vida própria, eu faço o que eu quero. Será que é verdade? Os números são assustadores. Os números falam que menos de 3% da população tem realmente uma liberdade existencial. Que 97% é extremamente condicionado aos costumes, à cultura, às questões familiares, mas a gente tem que lembrar que a nossa família está dentro de um país. Uma família lá no Irã é muito diferente de uma família brasileira. Então é lógico, eu não posso resumir só a quem está ao nosso lado, ao meu pai, à minha mãe. É a estrutura social, a cultura, uma série de coisas. Mas nós estamos aqui falando de tudo isso dentro de um movimento que chama Despertar da Divina Consciência. Nós estamos querendo provocar em nossa vida uma universalização do ser. Que não sejamos mais limitados pelas nossas estruturas culturais e emocionais. Não estou aprofundando demais sobre isso aqui. Tentei julgar algumas coisinhas sobre essa questão de padrões emocionais, rotas emocionais, padrões mentais, para provocar um pensamento individual. Será que eu sou o fruto, então, de uma sociedade? E onde está, afinal de contas, a minha essência? Por que existem as religiões no planeta inteiro tentando alertar? E normalmente as religiões são assim. Existe o budismo não é bem uma religião, mas vamos considerar que fosse. O budismo com alguns milhões de adeptos, 800 milhões de adeptos no mundo. Onde tudo começou pelo pensamento de uma pessoa. Siddhartha Gautama pensou algo que foi... concatenava com o pensamento de outras pessoas e aquilo foi se multiplicando ao ponto de virar uma religião. Jesus passou pela terra, falou um tanto de coisa aí, muitas pessoas acharam que fazia sentido e aquilo se tornou uma religião. Então existem bilhões de cristãos, uma falha alcançada. Existem, né, os hinduístas, existem os, né, que adotavam como Maomé falava que era o mundo, mas são poucas pessoas. Mesmo esses grandes movimentos mundiais são poucos pensadores tentando alertar para as pessoas como elas devem ter uma vida de liberdade. Allan Kardec foi o compilador do movimento espírita.
O compilador, porque foi um movimento onde vários outros médiuns faziam parte daquele movimento, onde eles recebiam mensagens espirituais, ou de consciências extrafísicas, ou da própria consciência interior deles. Eles colocaram uma série de dizeres sobre aquilo e houve um movimento espírita. Se a gente for olhar no Brasil, é uma religião grande, né, grandiosa e tal. Então, assim, são muitos movimentos, e quem somos nós nessa jogada toda? Quem somos nós? Tem o pensamento capitalista, o pensamento socialista, comunista, o libertário, sei lá, o articulador, não sei, são tantos movimentos, e quem somos nós? Mas tem importância isso? Qual a importância maior que tem? Foi o que eu comecei a falar no início. É o que eu quero fazer da minha vida. Quais são os sonhos que eu quero realizar? E se nós nos confundimos com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, nós nos limitamos, nós criamos uma cerca muito forte, para não falar uma grade, né, uma prisão em volta de nós mesmos, que não nos permite ser tudo que nós queremos ser. Então, falar sobre rotas emocionais, sobre pensamentos, tem várias comprovações que mostram que nós somos mais do que os nossos pensamentos e nossas emoções. E se nós simplesmente nos rendermos aos nossos pensamentos e nossas emoções, nós nos tornamos seres limitados. O que nos interessa é perder esses limites e sermos mais essa essência, essa consciência. Falar que a nossa consciência é algo fora do nosso corpo, hoje a ciência está falando sobre isso. Ela existe independente do nosso corpo. E ela existe fora da nossa estrutura. E se ela existia, ela consegue existir fora da nossa estrutura, ela deve existir antes do nosso nascimento e certamente vai continuar a existir pós nossa morte. Nessa passagem, a nossa consciência, quem somos verdadeiramente, não é a personalidade que hoje a gente está vivendo. Para não ficar falando muito, né? Mas assim, a física quântica nos mostra isso. A nossa consciência interferindo no mundo subatômico. O que é isso? Eu penso sobre algo que não sou eu penso sobre uma partícula atômica, e a partícula atômica reage ao meu pensamento, reage à minha consciência. A física quântica mostra que o mundo subatômico, ele responde à nossa consciência. Então a nossa consciência não está como se fosse um hormônio que segrega do nosso cérebro. Ela não é resultado do nosso cérebro, ela está além do nosso cérebro. E o nosso cérebro é o grande formatador dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Isso é bom porque nós podemos pensar sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções. É meio antagônico, né? Mas é da mesma forma que eu falo assim, não, meus pensamentos hoje não estão tão bons. Quem já teve a experiência de meditar, consegue perceber mais isso que eu estou falando. Quando você se senta calmo e sereno e começa a observar, começa a ter um contato direto de percepção, você começa a se observar como se você estivesse sentado aqui e dá um passinho para trás e fica se olhando. Aí você consegue identificar, olha, um pensamento que essa pessoa aqui, que sou eu mesmo, entre aspas, está tendo, ele está preocupado com a conta dele que vai vencer. Olha, ele está aqui sentado, querendo meditar, mas está pensando que hoje à noite ele vai encontrar com a namorada. Então a gente consegue se observar, a gente consegue observar nossos pensamentos. E da mesma forma que nós conseguimos observar nossos pensamentos, nós também conseguimos não nos misturar com as nossas emoções. Eu consigo observar, por exemplo, olha, passa em mim agora um medo. Olha, tem uma emoção de medo acontecendo, tem uma emoção de raiva, tem uma emoção de esperança. A gente consegue se observar. Teoricamente, a gente analisa que é possível nós estarmos no controle desse corpo, então, desse carro. Mas muitas vezes o nosso carro, quando eu falo corpo, então, agora eu já não estou falando só sobre a massa física, sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções e mais do que isso, as nossas crenças, o que nós acreditamos. Apesar de acharmos que estamos no controle, se nós não exercitarmos profundamente a percepção de quem somos nós, a estrelinha, diferente de todo esse corpo, ou seja, as emoções, os pensamentos, o tempo todo, quando esse corpo tiver vontade de fazer alguma coisa, ele nos sequestra que eu falo ele rompe essa ligação da luz e toma vontade própria. Então, até mesmo as influências, vamos supor, se eu estou aqui, alguém me empurra, se eu estiver fraquinho, eu caio. Se eu estiver forte, eu posso ficar resistindo àquele empurrão.
Então as ondas externas, a gente, né, estuda muitas coisas aqui na casa, tem né, os cursos de crescimento espiritual, a gente sabe que tem na nossa estrutura cerebral, inclusive, glândulas sensíveis a ondas magnéticas. A glândula pituitária, né, hipófise e outras mais, essa estrutura ela é sensível a ondas sutis. Por exemplo, por que o pombo se orienta para o pombo-correio para voltar para casa? Ele que é uma carne, é um corpo de carne, né, a gente vai pensar assim, não tem influência magnética, mas ele se orienta pelos raios, pelas ondas magnéticas do planeta, igual um tubarão, coisa desse tipo. E a estrutura está dentro dessa estrutura cerebral dessas glândulas. E essas glândulas, elas são sensíveis e elas geram, é o que eu ia falar aqui agora, pensamentos. Elas são deflagradoras de pensamentos. Quando alguém pensa alguma coisa muito forte perto da gente, existem emanações sutis, né? Vamos chamar de ondas eletromagnéticas. Não é exatamente uma onda eletromagnética, não, mas está no campo dessas ondas. Né? A ciência nem entende direito o que é uma onda eletromagnética, por mais que se estude, por mais que fala tudo, a gente sabe usar muito bem, mas não sabe o que é uma onda eletromagnética. A ciência percebe a existência dela, mas não explica. Então, quando essas ondas eletromagnéticas passam pela pituitária, por essa estrutura de hipófise e tudo, elas estimulam certas conexões neurais, certas ações no cérebro que levam a gente a interpretar as coisas, levam a gente a pensar sobre alguma coisa. E quando o pensamento vem, a gente se confunde com ele, a gente acha que somos nós mesmos. Então, o sequestro do nosso ser, de nós sermos essa pessoa, essa luz que tudo pode, esse Deus que realiza todos os sonhos nossos mesmo, nós realizar tudo aquilo que a gente pode querer na vida, deixa de funcionar quando a gente se permite ser sequestrado pela nossa estrutura. Como que isso acontece? Só para dar um exemplo. Estava ontem comentando com o meu filho e falando com ele alguma coisa sobre isso. Aquela história clássica de uma pessoa que entra num quarto, o quarto está meio na penumbra, ele olha no canto assim, vê uma cobra, uma víbora perigosíssima ali, pronta para dar o bote, ele morre de medo, ele começa a ficar paralisado, ele não consegue nem andar, começa a suar, né, e tremer todo, um medo tremendo, o corpo dele muda, que se você olhar, ele está branquinho, ele está suando, ele está sem conseguir mover de novo, alguém chega e acende a luz e a hora que olha é uma corda, não era uma cobra, é uma corda enrolada. Então, como que ele foi sequestrado pela interpretação dele de algo? Ele viu uma corda, achou que era uma cobra e teve todas as reações de medo, de impulsos que alguém medroso, que alguém com medo de cobra teria. Ele, no caso, teria. Se fosse um domador de cobras, alguém que trabalhasse no circo, mesmo que achasse que fosse uma cobra, não teria tanto daquelas reações de medo, porque ele não tem medo de cobra também. Ele não tem medo de cobra, nem tem medo de corda. Então, o que acontece? O nosso cérebro, vou colocar aqui como se fosse o cérebro, aqui está o nariz, tal, aqui é o cérebro. Tem uma região central aqui, frontal, neocórtex, na região frontal normalmente, onde está a nossa razão. Onde está o que a gente fala, eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. É a nossa região da razão. E ela é toda cheia de comunicações, por exemplo, aqui é o hipocampo, onde tem esses contatos com essas glândulas, cheia de conexões, são conexões neurais mesmo. Em estruturas, inclusive, que a gente chama aqui de sistema límbico e sistema reptiliano. Quase todo mundo já deve ter falado isso, já deve ter ouvido falar isso. Que o sistema reptiliano é uma área do nosso cérebro que nos faz agir como se fôssemos répteis. É que tem os impulsos mais básicos de um animal, como se fosse um réptil, como se fosse um jacaré. O jacaré não tem muito medo, mas ele tem uma percepção de fome, ele ataca, ele quer comer, ele quer sobreviver, e está dentro dessa estrutura. O sistema límbico também, ligado a essa estrutura aqui, dá mais informações à pessoa. Eu tenho que fugir, eu tenho que atacar. São reações que nós temos como se fôssemos um animal não pensante. Só que os nossos sistemas sensoriais, os nossos periféricos, que é o olho, né, o olfato, o tato, todas essas informações, a audição, chegam primeiro nessas regiões inferiores aqui do cérebro.
chegam as informações da percepção sobre o mundo. Quando eu olho para uma cadeira, antes de eu pensar, isso é uma cadeira, a informação já chegou aqui. Aqui dentro é como se tivesse coisas pré-gravadas falando assim, cadeira é perigosa, sai fora. Se eu tivesse uma percepção que isso aqui é algo perigoso, eu ia sair correndo. E depois alguém ia me perguntar por que eu ia sair correndo, aí a minha área de raciocínio, essa área aqui frontal, ia arrumar uma explicação para eu ter saído correndo. Mas o impulso de correr, ele acontece antes de eu pensar sobre qualquer coisa. Então os impulsos também externos, as ondas de pensamento, chegam aqui, antes de eu raciocinar sobre elas, elas vão me causar certas impressões. Por isso que realmente é muito perigoso a massa humana está pensando energeticamente. Eu entro num ambiente, por exemplo, que alguém brigou, acabou de brigar muito. Ali tem ondas de violência. E quando eu entro ali, essas ondas de violência atingem esse mecanismo aqui, que é sensível a ondas essas físicas, né? E daqui um pouquinho eu estou pensando violentamente sobre o mundo. Eu fico sensível a isso. E quando eu estou pensando, quando eu estou usando esse neocórtex, né, eu estou deixando que a parte luminosa atua sobre a minha vida. Quem é da casa aqui está estudando muito aí os livros, né, O Curso em Milagres. O Curso em Milagres é um livro, é um estudo que fala o tempo todo no mundo, algumas pessoas estudando, falam assim, não se confunda com o seu ego. O que ele chama de ego é o que eu estou chamando do seu corpo, dos seus pensamentos, das suas emoções. Você é mais do que isso. E tem que treinar, tem que criar novas estruturas para que a luz também atue em você. A gente tem que desestruturar as construções que o nosso cérebro andaram se permitindo fazer durante toda a existência, para ser além do que os nossos pensamentos, do que as nossas emoções. Tudo que eu estou falando até agora parece que não tem muito sentido, a não ser quando a gente começa a olhar para a própria vida. E olhar para os nossos sonhos não realizados ou para os nossos temores que acontecem. Como que eu saio disso? Como que eu saio dessas rodas? Como que eu melhoro a minha vida? Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar a partir de algo que eu acredito, da minha fé. E muitas vezes alguém chega para a gente e nos ajuda a ver que somos mais do que o que eu acredito ser. Eu não tenho as limitações que eu imponho sobre mim. Eu tenho a capacidade de fazer muito mais do que eu faço. Eu tenho que acreditar nisso e de uma forma com tanta convicção, que na hora que tudo isso aqui começa a funcionar, vem uma luz interior e fala assim, não é isso. Não é isso, você não precisa de temer essa cobra, nem mesmo atacá-la. A gente deixa de ser um animal reptiliano, deixa de ser um animal, por exemplo, como um macaco, vai além de um ser humano comum e começa a se tornar um super homem e uma super mulher. Nós não ficamos presos a nossas estruturas mentais e rotas, a estruturas de emoção que normalmente estão aí em nossa vida. Nós temos a capacidade de fazer isso. O como não é simples, não seria proposta numa palestra só a gente falar, mas é com treino, com uma série de treinos. E os estudiosos, os neurocientistas, conseguem perceber quantas coisas mudam na nossa percepção quando o nosso cérebro muda. O nosso cérebro é um órgão que a gente chama de um órgão plástico, ele é cheio de plasticidade. Ele tem a capacidade de fazer novas conexões, de desmanchar, entre aspas, né, porque nunca elas são desmanchadas, mas de sobrepor conexões velhas. Então, aquilo que eu acreditava durante uma época da minha vida, eu posso, nesse momento da vida, não acreditar mais naquilo. Mudaram as minhas crenças. E, inclusive, nas estruturas internas. Eu, talvez, quando era pequenininho, tinha medo de fantasma, agora eu não tenho mais. Se aparecer um fantasma, entre aspas, eu não saio correndo. E quando eu era pequenininho, talvez se aparecesse, eu desmaiava. O nosso cérebro tem a capacidade de mudar, como sendo um gerador de novas emoções e de novos pensamentos. Então nós temos que aprender como mudar meu cérebro. Por isso que eu falei do meu pai. Uma doença mudou o cérebro dele. E ao ter, por uma doença que era algo patológico, não era algo criativo, que ele foi se tornando mais um gênio, pelo contrário, ele foi regredindo e mudando. Começou a mudar as suas emoções, os pensamentos, as personalidades, a memória, a capacidade de raciocínio, até que chegou à completa demência. É uma rota. E a gente tem que sair da nossa demência lúcida para um ponto muito mais
fantástico, mexendo com o nosso cérebro, permitindo que haja novas emoções, novos pensamentos, com exercícios. Exercícios de otimismo, exercícios de meditação, exercícios de oração. Uma nova forma de ver o mundo de um jeito que seja favorável aos resultados que a gente queira. Se fosse o contrário, parece que tem um filme que tem uma doença que a pessoa vai, as terminações nervosas dela vão se encaixando de forma que ela fica mais inteligente, né? Uhum. E a questão do corpo também, o corpo é realmente um veículo da alma, né? Então, até que ponto o pensamento, essa questão orgânica, ela é quem que pensa mesmo? Na hora que eu penso assim, eu estou ansioso, eu vou controlar minha respiração, é o meu espírito que está pensando, ou são as minhas, o meu lado cognitivo? Ok, a capacidade de percepção pura vem da consciência, que é de você mesmo. Então, quando você consegue observar os seus pensamentos e as suas emoções, mesmo que essa observação deflagre pensamento, porque é muito difícil a gente ficar sem pensar, mesmo que essa percepção deflagre conceitos, é muito difícil de eu olhar para essa cadeira e não achar que ela é cadeira. Por isso que é um exercício, é a prática, igual nós estamos estudando no curso em Milagres. Eu tenho que exercitar em ver as coisas de outra forma. Sempre eu olho alguém fechando meu carro na rua como um inimigo. Eu tenho que começar a olhar de outra forma, até mesmo no campo racional. Eu posso começar a pensar, quando a gente começa a instruir as pessoas, assim, pense que ele pode estar com pressa, pense que ele pode estar passando um problema, pense que ele está distraído. Ele não está fechando para te agredir, não é uma rota de pensamento que nós estamos adotando, uma nova rota de pensamento, para educar a capacidade de que a nossa consciência se comunique com a gente. Estou falando dessa forma meio pobre, mas que assim seja. A capacidade de sermos mais perceptivos e menos conceituais, porque o problema do conceito é que atrás do conceito vem uma rota emocional. A partir de uma estrutura mental vem uma rota emocional. Se eu tenho uma estrutura mental que foi construída, que me leva a achar que a cobra é perigosa e pode me morder, pode me picar e isso pode me fazer mal, virão emoções que alimentarão pensamentos, que alimentarão inclusive o meu corpo com reações físicas. Olha que fantástico. Eu começo a suar, eu fico esbranquiçado, o meu corpo sai, o meu sangue sai da periferia com mecanismos de defesa que estão aqui dentro, sem que eu nem saiba, não sou eu que consigo fazer não, esse é o sistema parasimpático que faz, o sangue sai da periferia, porque se houver um corte, se houver algum problema, eu não vazo o tempo todo o sangue, há constrição. Então, por causa de uma emoção que eu tive a partir de um conceito. Se eu quero mudar minha vida e deixar que essa essência luminosa aconteça, desculpa, eu estou vendo que você está falando, mas é porque o tempo está acabando e eu estou querendo chegar ao final, que é essa rota que eu estava pensando em falar aqui nessa palestra. Nós temos que conseguir treinar o nosso cérebro, desconstruindo as estruturas conceituais já implantadas, para dar abertura ao milagre em nossa vida. O milagre acontece com percepções que a gente nem sabe por quê. Um novo olhar sobre tudo que vem nos acontecendo na vida. Eu olhar para uma cadeira e saber que aqui tem a construção humana. E dessa construção humana eu começar a perceber que eu não vivo sozinho. Por mais que eu seja egoísta e acho que eu vivo sozinho, que eu faço tudo, eu estou usando roupa que não foi feita por mim mesmo. Eu estou usando e conversando num ambiente que não foi construído por mim, usando a luz que não foi feita por mim. Imagina, estou só dando um exemplo bobo de um pensamento que pode vir de uma desconstrução, de um olhar diferenciado sobre a vida. Eu tenho que mexer nas minhas emoções e nos meus pensamentos para ser uma outra pessoa. E essa outra pessoa é alguém que nos interessa ao resultado que nós queremos ter na vida. Por isso que no início eu comecei a falar sobre sonhos. Nós queremos mais e menos sofrimento. Mais coisas legais e menos sofrimento. Esse é o resultado que todo mundo quer. Em algumas palestras anteriormente eu gostava de falar que todo mundo quer o paraíso, ninguém quer o outro lado que não é o paraíso. Que pessoas podem ir em lugares conturbados, de inferno, que seja qualquer que seja o nome. Ninguém quer viver uma situação difícil, todo mundo quer viver uma situação prazerosa. Agora, o que é prazeroso para um e o que é difícil, né,
para essa mesma pessoa pode ser completamente diferente, ao ponto que a gente tem a certeza de afirmar que cada ser humano do universo, não é do planeta não, tem uma percepção própria de paraíso e de lugar não paraíso, sendo sutil à medida que ele vai aprendendo mais. Num primeiro momento a pessoa pode achar que paraíso é sombra, água fresca, chá gelado, e que o outro lado não paraíso é dívidas, agressões, mas à medida que a gente vai sutilizando, a gente vai tendo mais percepções, né? Talvez a Madre Teresa de Calcutá achava que o paraíso era poder encontrar pessoas sofrendo para poder motivá-las e tirar dali. Quando ela tinha capacidade, paraíso era ter a capacidade de tirar alguém do sofrimento. Isso para ela era paraíso. Para outra pessoa o paraíso é um carro, para outra pessoa o paraíso é férias na praia. Não importa, nós devemos nos movimentar em direção ao paraíso que a gente tem na nossa vida. Se a gente não pensa num paraíso, é bom que a gente pense, porque a gente pode estar sentado em cima de um prego acostumado, sofrendo uma dor, sem se mover. Sendo que se a gente levantasse, a gente ia falar, nossa, como é muito mais agradável aqui do que sentado em cima desse prego. Né? Quantas vezes, essa historinha é por causa de alguém que chega perto de um cachorro, o cachorro está lá, e aí a pessoa pergunta para o dono dele, por que esse cachorro não para de latir? Ele falou, é porque ele está sentado em cima do prego. Mas por que ele não sai dali então? É porque ele não está incomodado bastante para sair. Mas ele estava sentindo a dor, ele estava uivando, porque ele não estava sereninho, mas não estava tanto incomodado ao ponto de sair. Antes que isso chegue a um incômodo tão grande, como se fosse um terremoto que destruísse todas as nossas estruturas, os nossos sonhos, para a gente querer sair de onde a gente está naquela situação difícil, é bom que a gente comece a fazer um movimento positivo, um movimento por conta própria. Eu quero ir em direção a uma vida melhor. Eu quero abandonar aquilo que me aprisiona. Mas não é fácil, por isso que eu falei, sair sem mexer nessa estrutura, porque senão o tempo todo eu sou sequestrado. A hora que eu me vejo, essa é a frase mais clássica, a hora que eu me vi eu já estava fazendo isso. Essa frase é falada pela humanidade como um todo, em momentos diferenciados. Ah, eu não queria fazer isso, mas a hora que eu vi já... Eu não queria trair, a hora que eu vi já... Eu não queria roubar, a hora que eu vi eu já tinha pegado. Então coisas que a gente mesmo não queria. Mas por que ele roubou? Se a gente for olhar por trás, tem uma estrutura mental que leva a rotas emocionais, que leva a tal comportamento. Por exemplo, eu decido ter uma vida melhor. Pode acontecer de duas formas, isso que você falou. Deixa eu tentar simplificar então a minha visão. Ou pelo aprendizado a partir de quem já vivenciou aquilo, ou na tentativa e erro. Não tem outra forma diferente disso. Tentativa e erro. Essa é a única forma da gente ir para frente. Tentativa e erro. Bebo, fico de ressaca, passo mal. Bebo, ressaca mal. Até um dia que eu não aguento mais isso. Dando exemplo pobre e ridículo. E quero parar com esse negócio de bebida. Ou então alguém, eu percebo que eu fiquei aí um mês sem beber e tudo, e estou percebendo mais as coisas de uma forma mais clara, que antes eu estava com a mente muito embotada por causa de substâncias químicas. Então é tentativa e erro. Ou também eu confio em alguém, na autoridade que essa pessoa me mostra, eu atribuo a autoridade a ela e sigo o que ela me fala. Então não bebe não. Fala palavras, por exemplo, melhores, não fala tanto palavrão. Tenha comportamentos éticos, né? Busque um comportamento mais moral. E eu posso fazer isso, que você vai ser mais feliz. Alguém que vira e fala assim, tenha mais paciência. A falta de paciência, o imediatismo em querer ter as coisas vai te levar ao sofrimento. Você vai ter uma visão equivocada sobre as coisas. É por isso que uma pessoa se entrega às drogas, porque ela quer o prazer imediato e ela não consegue perceber um prazer de longo prazo, mas tenta a abstinência. Então, com o aprendizado, com um lugar, com uma visão do futuro, é o tempo todo isso. A visão do futuro e uma visão de onde eu não quero estar. É o meu balizador, é o que me orienta. Se você tiver decidido pela primeira vez a fazer algo, se não só as sensações que você vai ter, pelos seus órgãos sensórios é que vão te mover. Até a hora que o prego doer, o tanto que inflamar, porque depois que inflamar o prego vai doer. Quem já fez tatuagem aí sabe que depois que a tatuagem começa no início é fácil, mas depois de 1 hora de tatuagem, onde as agulhinhas estão batendo, onde já bateu várias vezes, começa a ficar uma dor insuportável, e a pessoa já não está aguentando mais. Aí ela tem que parar a sessão e fazer num outro momento. Tentando dar os exemplos aqui de vez em quando, os exemplos tão pobres, mas tudo bem.
Então é isso. Ou você vai mover, vai fazer acontecer alguma coisa na sua vida por causa de uma pressão tremenda da dor, e normalmente começa por aí, e aí vem uma vontade muito grande de viver alguma coisa que você não está vivendo, alguém que está sendo oprimido, ele já não aguenta mais, e aí ele começa a vislumbrar o que talvez seria uma vida sem opressão. E aí ele começa a se movimentar naquela direção. Pode acontecer assim. Ou então alguém que não quer, ele decide, ele acorda e fala assim, eu não quero mais deixar as coisas acontecer comigo como se eu fosse uma folha ao vento. Não quero mais ser como a música do Zeca Pagodinho. Né? Deixa a vida me levar, porque a vida pode estar te levando para lugares que você não quer. Ter resultados que você vai ter resultados na vida que não são os desejados. E isso é muito triste. Então, você vai ter uma série de coisas. Você vai ter uma doença, você não queria ter doença. Você vai ter uma decepção, você não queria ter a decepção. Você vai perder a oportunidade de estar vivenciando uma coisa muito grande. É os dois lados. Você está sendo empurrado para a direção do que é melhor, querendo abandonar o que é pior, no seu conceito. E esse caminho, os grandes pensadores, os mestres, os nossos guias espirituais falam que é nessa rota que você vai começar a sublimar os seus desejos. Se põe em direção à Ferrari, se você gosta da Ferrari. Lá na frente você vai perceber que não é a Ferrari. Antes de ter a Ferrari, quando você se põe nessa rota, você começa a perceber que não são os bens materiais que vão te dar felicidade. Você pode querer abandonar e procurar outras coisas. Até o ponto que você começa a enxergar as relações, até o ponto que você começa a enxergar a necessidade de se conectar com uma força maior, que vai além dessa própria existência. E que dali tem muita realização e prazer, que é a sua conexão com Deus. Por isso que a maioria das religiões falha. Por isso que quase ninguém se iluminou dentro de nenhuma religião. Os devotos, né? Os fiéis, quase sempre têm uma vida sem iluminação. Porque, apesar de tudo, eles vão fazer um movimento como se fosse assim, eu quero Deus. E sai lá fora e quer mil outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Então é melhor a gente ser sincero sobre o que nós queremos, mas sincero profundamente, em todos os campos, o que você quer ter, o que você quer ser, né? Não é só ter, o que você quer deixar também escrito na sua história, e ir em direção a isso. Então você vai começar a mudar paulatinamente suas estruturas mentais, conseguindo ter novos padrões emocionais que vão te impulsionar mais para a direção que te interessa. É o que eu acho que é o mais importante. É nós termos a percepção que o que eu quero da vida e com sabedoria começar a perceber que se você não decide a fazer nada em relação à sua própria vida, o tempo todo você vai ser impulsionado a ter reações que são oriundas, essas reações que normalmente a gente acaba fazendo um tanto de coisa a partir dos nossos pensamentos estruturados já, a partir das nossas emoções que seguidamente a gente vivencia. Não adianta a gente lutar. Se a gente não perceber que nós não somos o carro, que nós somos o motorista, a gente não conserta o carro e a gente fica, pior de tudo, se confundindo com os vícios do nosso carro. Que é muito chato quando alguém vira e fala assim, eu sou assim mesmo, eu brigo mesmo. Quando a pessoa assume que ela tem vícios comportamentais que não as levam em direção onde ela quer. Que feio eu virar e falar assim, eu sou brigão. Brigão vai me levar aonde eu quero? Suponhamos que me afaste. Então eu tenho que falar assim, brigão eu não sou, na verdade eu sou luz. Mas existe um impulso de briga dentro de mim. Como que eu mudo isso? E aí sim a gente entra em rotas de conhecimento. Quando a gente começa a estudar e conhecer mais sobre certas coisas, isso abre portas para a sabedoria. O estudo abre portas para a sabedoria. Saber sobre algo não nos faz nada acontecer naquela direção que eu estou sabendo. Eu ler sobre o amor não me ajuda a ser mais amoroso, simplesmente porque eu estou lendo. Mas abre caminhos e mais possibilidades para que eu me torne alguém mais amoroso. Não é porque eu li que eu me torno, mas abre portas. Então o conhecimento sobre essa questão possibilita a gente aprofundar o nosso autoconhecimento, que é algo muito valorizado aqui na casa também. E autoconhecimento em autopercepção. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo emocionalmente. Que essa palestra seja um degrauzinho para a gente falar muitas outras coisas aí durante o tempo.